para você que está aqui com a gente na nossa web, Rádio Defensoria. Esse é o podcast Entrevistas DPE. Eu sou Gislaine Teixeira e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, que é a prática de vôlei. O vôlei tem se tornado uma das atividades esportivas mais procuradas por quem busca bem-estar, condicionamento físico e integração social. Em Roraima, novos projetos esportivos vêm aproximando crianças, jovens e adultos das quadras e fortalecendo o esporte como ferramenta de saúde, disciplina e convivência. Para falar sobre isso, nós convidamos o professor Nedson Brito, que é professor e treinador de vôlei, que ele vai falar sobre as aulas da escolinha, quem pode participar, os benefícios da modalidade e o impacto do esporte na rotina de saúde. Seja bem-vindo, professor Nedson. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite da Defensoria para falar sobre um pouco do voleibol roraimense. Na sua visão, o que faz do vôlei uma ferramenta tão poderosa de saúde e convivência? Como eu tenho dito para as pessoas, o voleibol, o vôlei de praia, além de ser um esporte eclético, ele requer muita cabeça, muita inteligência, né? Raciocínio rápido. E outra é a parte física. Hoje, se o vôlei de praia, se você não tiver uma parte física, você não consegue desenvolver vamos dizer assim, uma boa participação no jogo, né? Então, é uma modalidade que realmente ela requer um preparo físico muito bom, se você realmente pensa em desenvolver, participar de competições, como também a parte mental da pessoa, né? Então, ele trabalha muito no corpo no geral, para que você possa realmente ter um bom desenvolvimento dentro das quadras. A quadra é grande para 2 pessoas na areia, né? Tem que ter muita força para não deixar a bola cair. Antigamente a quadra ela era 9x18, né? Hoje não, já é 8x16, diminuiu 1 metro para cada lado. Do vôlei de praia. Do vôlei de praia, né? Mas mesmo assim, ainda requer uma boa parte física para você poder desenvolver uma boa partida. Se fosse pelo menos 3, né? A metade do vôlei de quadra já não era tão sofrido. Isso é verdade. E quando que você percebeu que o vôlei começou a transformar não apenas o corpo, né, das pessoas, mas a rotina, a confiança dos alunos? Isso eu comecei em 2012, indo pela primeira vez para um brasileiro de vôlei de praia, que foi em João Pessoa e logo em seguida em Fortaleza. E a gente começou a perceber que para jogar vôlei de praia eu não preciso só jogar, eu não preciso só ter uma estratégia de jogo, eu tinha que ter um preparo físico. Sim. E isso chegou em Boa Vista, né? Nós começamos a trabalhar, as pessoas começaram a ver que realmente o vôlei de praia, ele transformava as pessoas fisicamente e mentalmente. Então, onde começou a aparecer, né, os outros movimentos, outras escolinhas, e a gente viu que realmente o vôlei de praia hoje, ele transforma, além de salvar vidas, ele transforma, né? Até porque nós temos grandes histórias aí no meio do voleibol de praia do estado de Roraima. E quem está parado há muito tempo, pode começar nas suas aulas? Como é que quem está inseguro, sem nenhuma experiência? Pode sim, o vôlei de praia a gente tem lá, nós temos na escolinha o iniciante, o intermediário e o avançado, né? Cada um vai encaixar dentro da sua área. E conforme a área que ele for participar, a categoria, a gente faz um trabalho especificamente para aquele grupo. Né? Lógico que todo mundo vem fazer um trabalho, a gente fala de formiguinha, iniciação, né? Todo aquele processo para que o aluno possa desenvolver melhor a modalidade. E você percebe alguma mudança emocional nos alunos depois que começa a jogar? Sim, até porque algumas crianças que estão vindo trabalhar conosco têm TDAH, né? Outros teve, como é que se diz, problemas emocionais, né? Então o voleibol ele ajuda, até porque também a gente não é apenas um treinador, nós somos um treinador, nós somos um pai, nós somos um amigo, nós somos um irmão. A gente, como já convive muito com uma adolescente no período de jogos escolares, então a gente já começa a absorver isso e tentar ajudar essas pessoas dentro da aula do vôlei de praia. E como o vôlei é um esporte de equipe, né? Como é que os alunos tímidos, inseguros, eles conseguem se soltar? Isso é um trabalho que a gente vem fazendo desde o início das aulas, né? A gente mostra para ele que o parceiro depende dele para poder treinar, o parceiro depende dele para poder jogar, o parceiro depende dele para poder vencer.
o treinador depende dele para poder ter um bom resultado. A família, ele depende, aliás, da família para poder também ter um resultado. Porque a gente não pode e nem pode ser só um atleta. Nós temos que ser um atleta, nós temos que ser um bom filho, né, um bom pai. Nós temos que ter a família em primeiro lugar para a gente poder ter um grande resultado dentro de quadra. Então, a gente conversa muito com os alunos, a gente procura se infiltrar dentro do que ele quer para ele, né, do que ele passa no dia a dia, até porque, como eu falo, o vôlei de praia hoje, para você jogar, a gente diz que é um casamento, é uma família, né? Porque nós viajamos juntos, dormimos no mesmo quarto, tomamos café, almoçamos e jantamos todo mundo juntos. Então, isso que a gente fala que no vôlei de praia é um casamento, né? Então, a gente tem Quando que... acaba a competição, ninguém se aguenta, não, né? Vai para lá, vai para teu canto, deixa eu ficar no meu e tá, tudo bem. Principalmente quando não consegue ganhar, né? Aí bate Isso a tristeza. mas a gente procura sempre fazer com que os alunos eles percebam, eles abram a mente dele que tem que ter um perdedor e tem que ter um vencedor. E às vezes a derrota ela vem para que amanhã a gente consiga ter uma vitória, né? Que a gente possa conseguir chegar naquele objetivo. E outra, eu sempre digo para os meninos, para as meninas, para as pessoas que treinam conosco, a vitória ela é uma consequência. Ela é uma consequência daquele trabalho que você faz do dia a dia. Porque a gente requer uma dedicação. Eu falo para as pessoas que o vôlei de praia, você tem, não só ele como outras modalidades. Eu cito o vôlei de praia porque tem que ter uma dedicação especial. Se você quer chegar num lugar mais alto, a gente tem que se abdicar de algumas coisas. De festas. Eu até posso dizer assim, até de namoros, porque tem namoros que vêm às vezes só para atrapalhar, né? Se abdicar de bebidas, de cigarros, de noitadas, né? A gente tem que ter Uma vida saudável. Uma vida saudável, porque quem quer brincar, é fácil brincar. Agora, quem quer competir é difícil. Você tem que se abdicar de muitas coisas para você ter o resultado. Inclusive, a gente teve uma matéria na terça-feira em relação a Duda e Ana Patrícia, que abriram mão das quartas de finais da Copa do Mundo de vôlei de praia, né? Que é a segunda competição maior do planeta depois da Olimpíadas, né? Um evento olímpico. E aí ela fala que ela teve que se abdicar dos 12 anos de idade até hoje, se não me falha a memória, com 27 anos, ela teve que se abdicar de muitas coisas, de festas, de estar até mesmo com a família por causa de viagem, de treinamento. Então, você requer uma abdicação de algumas situações para poder você estar lá onde você quer chegar. E também quando tem alguém que se destaca, né? Por exemplo, alguém daqui e algum clube de fora, né, quer contratar, a pessoa tem que até mudar de cidade, né? Sim, nós temos hoje na quadra, nós temos em torno de uns 6 atletas jogando fora. Uma boa parte em Santa Catarina e alguns lá em Maringá, no Paraná. Inclusive, hoje embarca a nossa dupla campeã do GEBS 2025. São os meninos da escola... não estou aqui bem lembrado, que é tanta escola que a gente trabalha que acaba... mas eles estão embarcando hoje, pegam um voo em Manaus e vão representar o Brasil no Sul-Americano no Paraguai. Onde vai ter participação de 18 países competindo no vôlei de praia. Mas só dessa faixa de alunos. Na faixa etária de 12 a 14 anos. Porque Nossa, hoje acontece o GEBS, né, de 12 a 14 anos, e os Jogos da Juventude de 15 a 17. Então, esses meninos foram campeão brasileiro ao mês passado, lá em Uberlândia. Então, os campeões dos Jogos Brasileiros representam o Brasil no Sul-Americano, que começa agora, dia 1º, no Paraguai. Legal. E quais os princípios você considera fundamentais para que alguém evolua no vôlei? É aquilo que eu tenho dito, treinamento, disciplina, a dedicação, a abdicação, como eu tenho dito, eu sempre falo isso, a abdicação de algumas coisas que possam vir atrapalhar você dentro aquilo que você quer desenvolver, né? Então, o voleibol ele é muita cabeça, ele é muito físico, principalmente, e repetição, que é o treinamento, que é uma coisa que poucos atletas gostam de fazer, é repetição. Né? Você tem que repetir muito o treinamento. Hoje tem uma dupla que eu treino com ela já faz 15 anos que jogam comigo. Já são adultos eles, né? Eles vieram desde a base, que jogam comigo desde 2013 ali. Então, elas mesmo se abdicam de muita coisa para poder chegar onde são hoje, né?
Todas as competições no estado de Roraima foram campeã, no norte também, no Amazonas. Então, para chegar onde chegaram, tem que se abdicar de muita coisa. Repetição. Eu falo isso para os meninos, para as meninas. Até doer Repetição. tudo. É... 10 mil Não é cortadas. fácil, não é fácil. Para nenhuma modalidade é fácil. Sim. Eu digo vôlei de praia porque a gente fala do vôlei de praia porque o treinamento em si é pesado, tem a parte da academia, tem a parte do sol que atrapalha muito, tem o vento que atrapalha, tem o principal de tudo, que o mais que atrapalha é a areia. A areia é o carro-chefe de toda essa dificuldade. Pesa demais, né? Sim, sim. E como que você enxerga o papel do esporte como oportunidade de inclusão social? Isso é uma coisa que a gente fala muito dentro dos jogos escolares, né? A gente tem um dizerzinho que o esporte salva vidas. Né? Então, a gente vem, como eu lhe falei, comigo tem algumas crianças com TDAH que treinam vôlei de praia. É difícil repassar para eles? Não é fácil. O difícil é eles absorverem com aquilo. Que você imagina que você precisa treinar concentrado para poder executar um trabalho, um exercício. E aí você pega o aluno com vamos dizer assim, uma limitação. Não tem, às vezes ele quer ir para lá, mas ele não consegue dar atenção àquilo que está sendo executado. É um pouquinho complicado. Mas o que nos deixa feliz é que os pais chegam a dizer que a vida dele, junto com a família, mudou. E para melhor, graças a Deus. Mais sociável. Ele tem um desenvolvimento na escola até melhor. Né? Assim como a gente fala dentro dos jogos escolares, muitos alunos que têm problemas do TDAH, da insônia, ajuda muito a melhoria dentro da escola, né? E familiar. A gente fala que o esporte, como qualquer outro treinamento, ele ajuda muito no lado familiar. Porque quando o aluno percebe que ele precisa chegar onde tem que chegar, dependendo de outras pessoas, principalmente a família por causa do suporte, ele muda, sim. Ele muda, com certeza. E também você falou que o esporte salva vidas, né? Às vezes a gente vê essas histórias das pessoas, dos para-atletas, né? Que eram pessoas normais, né? Sem nenhum problema, aí sofre um acidente, fica na cadeira de roda e que começa a praticar um esporte, né? É onde a gente às vezes começa também a dar valor ao esporte, né? Dar valor até à própria vida. Como tem o professor Wallace, que está viajando hoje com esses meninos, né? Que é da escola Antônio Ferreira, que vai representar o Brasil no Sul-Americano. Ele tem N histórias lindas, né? Que ele trabalha com alguns atletas que vieram de galeras de gangue naquela época, né? Ainda hoje trabalha com alunos que têm problemas muito grandes com a família, de desentendimento, de às vezes meninos com 12, 13 anos querendo sair de casa, né? Meninos que não têm notas boas na escola. Então o esporte chegou para mostrar para ele que se ele quer mudar de vida, se ele quer ter um bom resultado, ele precisa ter primeiro um bom resultado dentro da sala de aula também. Então a gente fala que o esporte ele salva vidas. E nas suas aulas, como que você trabalha a disciplina sem que os alunos percam a leveza, o prazer pelo jogo? Eu sempre digo assim, quando o aluno ele vai para querer praticar o vôlei de praia, ele já tem uma noçãozinha do que é modalidade, né? Ele sabe que não é fácil jogar, mas a gente procura fazer exercícios leves, lógico, a gente sempre inicia o básico do básico mesmo, fazendo com que ele faça o trabalho e permaneça dentro do grupo, né? Mostrar que aos poucos nós vamos acrescentando um pouco mais do exercício para que ele possa me absorver, que ele perceba que aquilo dali vai ser bom para ele, né? Na vida dele, na parte física, na parte da escola, na parte dele pessoal, de poder chegar assim, sair de um treinamento, eu estou cansado, eu estou exausto, mas é uma exaustão boa, é uma exaustão que vai me trazer uma saúde mais lá na frente, né? Então, nosso trabalho é muito pedagógico, né? Como eu lhe falei, dependendo da categoria, se é o iniciação, se é o avançado ou se é o intermediário, a gente tem uma forma de aplicar o trabalho. E para quem está querendo saúde, né? Qual que é o impacto real do vôlei no condicionamento físico e na prevenção de doenças? É o que a gente vem falando. O vôlei de praia ele traz muito a parte física. Nedson, eu quero treinar só por treinar. Você vai conseguir uma parte física boa, né? Até porque, para mim poder fazer o vôlei de praia, eu tenho que ter, eu sempre falo isso, a parte física ela é essencial.
Você não consegue jogar, brincar, executar alguns movimentos, alguns fundamentos, se você não tiver a parte física. Então, o vôlei de praia, a gente prioriza muito isso, né? Para mim poder brincar, jogar bem, eu tenho que ter a parte física. Então, isso já é um ponto-chave. Eu digo para as meninas lá que elas não precisam mais ir para academia fazer o cardio, porque lá a gente faz o cardio lá dentro, né? Então, é o vôlei de praia, é o voleibol abrangendo aquilo que eles gostam de fazer, que querem fazer, e absorvendo também a academia. Eu acompanho jogo de vôlei desde criança, eu sempre gostei, né? E eu lembro que as jogadoras antigas, elas não tinham essa, digamos assim, a estética que você vê elas musculosas, que hoje em dia, né, elas têm, porque precisa do treinamento de musculação junto, né? Hoje a modalidade ela ficou mais competitiva, então você requer não só um corpo esbelto, como a gente fala, né? Poucos músculos, mas E todas magrinhas, mas com bastante magras, força com muscular. velocidade, com preparo físico bom. Então a modalidade hoje ela cresceu não no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Hoje nós éramos o número 1 do mundo. Hoje já não somos mais, porque os outros países estão fazendo esse investimento, né? Então o Brasil também está retornando a fazer esse investimento para que a gente possa voltar a ser hoje o melhor do mundo. Então requer muita parte física, tanto na quadra quanto na praia. A academia também ela é essencial. Né? Sim. E como que você organiza os treinamentos da escolinha, né, com as idades e os níveis diferentes? Lá a gente faz assim, são as aulas são de terça e quinta. Das 7 às 8 horas, a gente faz o pessoal da não, à noite, das 19 às 20 é o iniciação e das 20 às 21 o avançado e o intermediário. É feito dessa forma. Mas é misto? Homens e A gente treina todo mundo juntos, né? Lógico que às vezes a gente chega uma hora do trabalho que a gente faz uma separação, né? Dos meninos das meninas por causa da altura da rede. E a gente faz geralmente um trabalho diferenciado entre os naipes. E agora vamos falar dos jogos escolares. Qual que foi a principal pauta discutida nas reuniões que vocês tiveram recentemente? Como terminou 2025, o Instituto, onde a gente faz parte da equipe, já estávamos organizando o calendário 2026, né? 2025 nós tivemos uma mudança brusca no calendário. Antigamente nós fazíamos 4 etapas regional. O estado era dividido em 4 partes, onde os campeões e os vice-campeões vinham disputar na capital na fase final. Hoje não, hoje nós passamos nos 14 municípios, 15 com a capital, fazemos as seletivas daquelas modalidades que a gente sabe que tem a necessidade de fazer e traz os campeões para a fase final. Com isso o trabalho aumentou, lógico, né? Esse ano nós passamos 3 meses praticamente fora de casa, todos os finais de semana fazendo a seletiva no interior. Mas o que é gratificante é que todos os municípios são representados na fase final. Né? Todos os municípios trarão seus campeões para que possa fazer a fase final dos Jogos Escolares de Roraima. De todas as modalidades? De todas as modalidades. Lógico, nem todos os municípios têm as modalidades, né? Então, mas aquelas que têm, eles vêm para fazer a disputa da fase final. São quantas modalidades agora? São 18 modalidades. Bastante. 18 modalidades no infantil, no 12 a 14 anos e no 15 a 17, tanto no masculino quanto no feminino. E o que muda na preparação dos atletas quando se pensa em competição estudantil de grande porte? Primeiramente, a gente diz que em grande porte, as escolas elas têm que ter uma estrutura de material. Né? Nem todas as escolas, o Estado 2023 conseguiu distribuir. Engraçado que essa reclamação eu escuto desde que eu era criança. Não tem bola, não tem rede. Isso. O Estado 2022, 2023, ele fez uma entrega de material esportivo, mas nós sabemos que é insuficiente. Né? Se a gente for ver 2023, nós tínhamos 4.000 alunos inscritos nos Jogos Escolares. 2024 passou para 8.640. Nossa. 2025 nós tivemos 10.300 alunos inscritos. Nossa, que legal que a molecada tá Então cada ano aumenta, né? Graças ao apoio que o governo vem dando para fazer os jogos, a entrega desse material, a gente sabe que quanto mais material as escolas tiverem, mais modalidades elas vão ter, né? Porque a gente sabe que tem materiais aí que é difícil acesso, né? Como a parte do atletismo,
O próprio, às vezes, a modalidade de coletivas, que tem umas bolas que é muito caro, eu pratico voleibol há 35 anos, eu acho um absurdo uma bola de voleibol custar em torno de R$ 800. Nossa. Uma bola de vôlei de praia chega a custar, uma bola boa de qualidade, chega a custar em torno de R$ 600. Então, é um absurdo chegar um material desse num valor que é. Então, para isso você imagina 300, quase 400 escolas o governo atender com material de qualidade, né? Mas mesmo assim, algumas escolas que a gente tem feito o selecionado das escolas, aquelas escolas que têm aquelas modalidades, a gente procura tentar atender dentro das nossas necessidades, das nossas condições do Estado, mas é um pouquinho difícil você fazer o esporte com uma proporção que está hoje os jogos escolares. Né? A gente diz assim, ainda bem que as escolas, no bom sentido, está recebendo um quantitativo X de material. Você já pensou se ela recebesse todo o material? Como é que a gente ia fazer esses jogos escolares? Né? É uma grandeza e o ideal monstruosa. também seria se cada escola tivesse um professor dedicado para uma modalidade, Sim, né? Porque às vezes ele tem que fazer de todas. É o que a gente fala, tem escolas que vêm com 700, 800 alunos. Tem escolas que vêm com 7, 8 modalidades em cada naipe, em cada categoria. Aí você vê o professor correndo de um ginásio para o outro e tudo e tal. A gente às vezes tenta fazer com que, no caso lá do voleibol, onde a gente é coordenador, a gente geralmente está utilizando o IFE e o SESI, que tem 2 quadras. Então, o professor que é do vôlei mirim, praticamente ele é do infantil, tanto masculino quanto feminino. Então, a gente consegue agregar esses 2 naipes, essas 2 categorias num único espaço. Aí você consegue. E as outras? Né? Então, assim, é muito aluno, é muita modalidade para pouco professor. Sim. Mas com isso a gente está conseguindo fazer, graças a Deus, um evento de grande porte como é os Jogos Escolares, também por causa do apoio dos professores. E qual que é a importância dos jogos escolares para descobrir os talentos, né, e o desenvolvimento esportivo do Estado? Os Jogos Escolares é onde tem início de todas as seleções estaduais. Eu tenho esse meu pensamento que é dali que sai os jogadores das seleções do basquete, do futebol, do futsal, do voleibol, de todas as modalidades, é dali. Porque são apenas futebol que deve ter 2, 3 clubes que treinam a base. As outras modalidades a gente não tem a base. Né? Nas federações elas não têm essa base, essas escolinhas que fazem esse trabalho para formar atletas para que eles possam representar a seleção ou o Estado numa competição a nível nacional ou internacional. Então é dos jogos escolares que essas federações, que esses clubes, que eles tiram dali para formar suas seleções. Então eu digo que os jogos escolares é o carro-chefe, é a porteira aonde eu consigo captar os alunos que poderão ser atletas de formação de base das seleções estaduais. Quem tem como pagar uma escolinha particular, né, ainda ajuda um pouco, né? A gente fala assim, as escolinhas, quando a gente fala do futebol, do voleibol, a gente está fazendo para ensinar o aluno aquela modalidade. Eu digo que quando uma equipe sai para representar o Estado a nível nacional de clubes, de seleções estaduais, isso compete às federações estaduais ter essa escolinha. Mas a gente sabe que não tem, né? É muito difícil. Então, eu digo que da onde nós, professores, consigamos tirar esses alunos para formar essas seleções estaduais? É dentro dos jogos escolares, porque é de lá que sai a iniciação do atleta. E para quem sonha em competir, qual o conselho que você dá para começar a se preparar? Busque pessoas que têm esse conhecimento, né? Qualificadas. Uma coisa que eu digo, dedicação é a palavra-chave. Né? A gente tem que se dedicar muito para poder chegar onde nós queremos. Procurar os centros de treinamento, né? As escolinhas que, graças a Deus, hoje todas as nossas escolinhas de futebol, qualquer modalidade, são pessoas que estão lá, que a gente conhece, são pessoas que são qualificadas, são pessoas que têm um conhecimento, são pessoas que já formaram e formam atletas de alto nível hoje dentro do estado de Roraima. E no caso das crianças e dos adolescentes, os pais têm que participar o tempo todo. Porque eu levava meus filhos para treinar natação todo dia, estava 7 horas da manhã na competição. Eu digo que o aluno hoje, para ele se destacar, para ele chegar onde ele quer, ele requer não só o treinamento dele, a dedicação dele, mas também o pai
a mãe, os irmãos que venham ter esse acompanhamento, não só o treinamento, como nas competições. Eu tenho uma filha que hoje já é universitária, mas no período dela de iniciação, até hoje, eu sempre acompanho. Quando eu posso, eu estou acompanhando. Isso a gente percebe que o desenvolvimento do aluno é melhor. Né? A gente, quando ele diz assim, poxa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, estão todo mundo ali torcendo por mim. Se estão aqui, é porque eles acreditam em mim. Então, eu tenho que transformar essa credibilidade deles em quê? Em vitória, em bons jogos, uma boa dedicação. Porque, às vezes, você arca com as despesas. Se a gente for ver na quadra, a gente tem que comprar um uniforme, tem que comprar um tênis de qualidade, que hoje um tênis de qualidade é caro, né? Você vai encontrar um tênis bom aí. Maiô também não é maiô, barato. todos, acho que a parte de uniforme hoje do atleta, ele é caro, ele não é barato. Então, de que forma eu vou recompensar minha família? Tendo os bons resultados e uma boa dedicação. Meu filho nadou mais ou menos dos 8, 9 anos até os 20. E aí pausou fazer faculdade, né? Fica adulto, trabalha e acaba não nadando mais. Aí umas 2 semanas atrás ele participou de uma competição de Master. Aí eu cheguei lá na piscina antes dele para torcer. Legal, legal. Eu tenho umas histórias que eu falo assim, a minha filha, ela começou com 10 anos a jogar voleibol, né? Começou a praticar para poder participar dos Jogos Escolares com 12. E aí eu viajava muito com as seleções de praia, passava mais tempo fora de casa do que né, próprio em casa. Então, ela disse que queria jogar voleibol, começou a jogar, com 12 anos foi participar dos Jogos Escolares, foi campeã dos Jogos no Mirim. E aí ela disse, eu queria que o senhor desse uma pausa nos seus trabalhos e me acompanhasse. E assim eu fiz. E o mais legal que eu falo isso para os pais é que ela chegou a fazer uma negociação comigo. Ela disse que ela queria jogar, mas também queria ter todos os acessórios necessários para poder ser uma boa jogadora, que era um tênis, uniforme, matéria de proteção, joelheira e tudo. Eu disse, eu dou tudo que você precisar. Agora nós vamos fazer um acordo aqui. Você tem que ter notas boas, treinar, respeitar as pessoas e ser uma boa filha, fazer as coisas de casa, né? Ok? Pode ser? Aí eu disse, pode. Aí eu disse, 12 anos até os 17, que é o período de jogos escolares, são 5 anos, eu vou cumprir. E assim a gente fez, eu fui, acompanhei, viajei com ela quando pude, dei tudo que foi necessário. E aí chegou a faculdade. E ela foi participar do GIA, dos jogos universitários, e perguntou, ei, que nosso contrato está de pé também para o universitário? Eu disse, tá de pé. E graças a Deus, nunca tive um problema com notas baixas, né, com reclamação de professores. É uma mão de duas vezes. Eu dou o que ela quer, ela me dá o que eu preciso. Que é uma boa filha, boas notas, uma boa pessoa, uma pessoa responsável naquilo que ela faz, né, uma pessoa educada e que sempre também está ajudando a equipe. Uma coisa que eu sempre digo a ela, você nunca vai ser campeão sozinha. Você vai ser campeão porque os outros também estão lhe ajudando. Não existe eu campeão, nós somos campeões, né? Porque quando eu perco, nós perdemos. Sim. Quando eu ganho, nós ganhamos. E você falou também das histórias, né, marcantes que passam pela escolinha, pelos jogos escolares. Tem alguma que você lembra para contar? Eita, jogos escolares tem muitos. Vou citar uma aqui. Nós estávamos em 2023 indo para fazer a seletiva lá em Bonfim. Bonfim, Normandia. Bonfim. Minto, Normandia. E aí nós chegamos numa quinta-feira para iniciar na sexta-feira a seletiva em Normandia. E aí veio uma comunidade indígena, se eu não me engano, perdoe se eu errar, tá? Acho que era do Araçá, se não me falha a memória. E o ônibus foi buscar essa comunidade indígena, ele chegou numa área, numa ponte que atravessavam, né, para chegar em Normandia, foi uma noite de chuva nesse dia. E o Igarapé transbordou que não teve como passar esses meninos, né? E aí já ficaram lá nesse finalzinho da tardezinha, tiveram que dormir dentro do ônibus, e nós conseguimos, quando conseguimos contactar com eles que tinha ocorrido, nós mandamos, saindo de Normandia, para esse Igarapé, um outro ônibus com o pessoal do bombeiro. Então nós tivemos que armar uma corda no ônibus, passar para o outro lado, e esse pessoal, essas crianças passaram com a ajuda do bombeiro, sim, dentro d'água ali, acompanhado com eles. Olha a luta que foi. Passar para o outro lado, para pegar outro ônibus, para poder chegar e competir. Resumindo, eles chegaram no sábado de manhã, no outro dia da competição. Você acredita que as duas equipes, Mirim,
masculino e feminino, foram campeões dessa seletiva. Mesmo com tudo isso? Mesmo com todo esse Caramba. transtorno, tiveram que jogar mais ou menos 3 vezes no dia, que é uma coisa impossível. Mas nós tínhamos prazos para poder entregar a competição, né? Porque tinha outros eventos a fazer. E assim eles foram. E aí foram campeão, eles mesmos, todo mundo chorou, até a coordenação geral do evento, todo mundo chorou junto, porque a gente soube da história, foi uma coisa assim tremenda, né? E a outra, que é a mais marcante, foi 2023 também, nesse mesmo ano, a equipe do Baixo Rio Branco, feminina, ela veio para Boa Vista competir, se não me falha a memória, deu 11 horas de barco até Meu Caracaraí, Deus. barco não, numa canoa, que o aluno não podia se movimentar nem para a direita nem para a esquerda, porque senão ela virava. Perigo. Um perigo. E foi o mirim, mas feminino também, de futsal. Veio para Boa Vista, elas foram vice-campeão, perderam para a equipe de Pacaraima, e nós íamos para o Rio de Janeiro representar o estado lá. E aconteceu um probleminha com a equipe de Pacaraima, nós tivemos que trazer a equipe do Baixo Rio Branco. Aí você pensa numa situação, eu tinha 2 dias para finalizar as inscrições. De um extremo pro outro, né? Tinha que finalizar 2 dias as inscrições dos jogos. E aí você lá, a internet ela pegava assim, ela pegava agora às 8 da manhã e o professor conseguia ver a mensagem às 5 da tarde do mesmo Deus dia, do né? céu. E aí nós passamos 2 dias, eu passei 2 dias virado dia e noite, tentando fazer a inscrição desse pessoal, nós conseguimos fazer, trouxemos. Aí lá, dos 12 atletas, dos 12, só uma já tinha vindo em Boa Vista. Só uma já tinha andado de ônibus. Meu Deus. Só uma já tinha ido num shopping. Você imagina, né? Então chegou aqui, foi aquele alvoroço, levando num shopping para conhecer. Cidade grande. Dos 12, dos 13, contando com o técnico, ninguém tinha ido no Rio de Janeiro. Ave Ninguém Maria. tinha andado de ônibus, Nem de avião, aliás. Ninguém tinha tomado banho de mar. Você imagina uma loucura no Rio de Janeiro, essa turma. Rapaz, foi uma história que a gente emociona, porque a gente viveu isso com eles lá, sabe? Isso vai marcar eles pro resto da vida. Não teve. Inclusive a CBDE fez uma matéria a nível nacional, tiveram que mandar uma equipe da CBDE, que é a Confederação Brasileira de Esporte Escolar, foi divulgado vídeos no dia da abertura da competição. O governo também, a gente teve que retornar no Baixo Rio Branco para fazer uma matéria com eles lá, muito bacana, legal mesmo. É assim, uma coisa que ficou marcada. Inclusive hoje, esse ano, teve uma atleta que era daquela época, que está jogando no infantil. Ela, quando ela vê a gente, engraçado é que ela chega, ela chora. Oh. Porque ela lembra de tudo que ela passou, assim, sabe? São N histórias que são realmente emocionantes, que ficaram marcadas. Eu vi também no Globo Esporte, não sei se foi esse ano passado, aquela equipe de Caracaraí, os Filhos do Os Rio. Filhos do Rio. Saiu algum destaque de lá? Porque eles receberam material depois, né? Eles receberam assim, um pouco do material, né? Não receberam o quantitativo que eles precisavam, nem a qualidade que eles precisavam, né? O Petrone, que é o idealizador do projeto, é indiscutível falar do Petrone. Não tem como. O Petrone é um irmão, é um pai, sabe? É um cara que realmente veste a camisa do atletismo, do esporte escolar no geral. É um grupo que praticamente todo ano representa o estado de Roraima, não só nos jogos escolares, que é o GEBS, e nem no jogo da juventude, como até dentro da Federação de Atletismo. É um cara que realmente não mede esforço para fazer o atletismo, né? Nós lá, se eu não me falha a memória, esse ano teve 2 medalhas de prata, aliás, uma de prata e, se eu não me engano, 2 de bronze no GEBS, no brasileiro, né? O atletismo é uma modalidade muito forte no Brasil, né? Então, hoje, para a gente poder conseguir um resultado positivo, um resultado bom, de grande porte, nós temos que trazer esses meninos para treinar aqui, onde nós temos uma pista que realmente é uma pista de qualidade a nível nacional. Lá eles trabalham na pissarra, quando não é no asfalto, né? Com materiais improvisados. Mas é um projeto que eu até digo que, se tiver pessoas que queiram ajudar o Petrônio, é um projeto excelente. Sim. E para a gente encerrar, o que você acredita que tanto o vôlei quanto o esporte em geral pode ensinar para as novas gerações? Eu digo que essa geração, ela é uma geração difícil. Essa meninada, ela é difícil de lidar, ela é difícil de absorver, porque eu digo que a internet, ela veio para ajudar, mas ao mesmo tempo ela veio para atrapalhar. Bastante, né? Atrapalha bastante. Mas que o esporte em si, se o aluno, eu sempre digo assim,
primeiro o aluno tem que querer. Eu estou indo treinar numa escolinha para quê? Para mim aprender a modalidade? Não, eu estou indo para a escolinha para mim poder me qualificar, melhorar. Não, eu estou indo para uma escolinha que eu quero aprender para poder representar bem meu estado. Então, quando ele tem esse pensamento, ele abre as portas para ele próprio, né? Ele tem que se dedicar para buscar o melhor dele para ele poder representar bem o estado dele, o município, o Brasil. Mas é uma geração difícil, né? É uma geração que quer, mas não faz por onde. Eu sempre falo isso. Ah, professor, eu quero. Mas tu faz por onde querer? Né? Não é só eu pagar para ir lá treinar. Eu tenho que também demonstrar que aquilo que eu quero. Porque alguns alunos, eles pagam, eles dizem, não, eu estou vindo, tô aqui todos os treinamentos, estou pagando a mensalidade em dias. Eu sempre digo, mas aqui para mim não é importante não é o dinheiro. É você sair daqui aprendendo, aprender e dizer assim, eu saí da escolinha do CTN fazendo vôlei de praia, eu aprendi algo que vai me suprir mais lá na frente. Né? Não é só o financeiro ajuda a gente, com certeza, né? Mas eu quero formar pessoas, atletas, que amanhã eles possam multiplicar tudo aquilo que ele aprendeu e ser boa pessoa. E hoje essa geração ela é um pouquinho complicada, mas a gente consegue. A gente consegue, a gente luta, a gente batalha, porque quem está nessa parte de escolinhas e está na rede educacional é porque ele acredita no esporte, ele acredita na mudança. Né? Então, assim, a gente sempre espera, a gente fala para os alunos que hoje está mais fácil representar o estado dele e o Brasil, porque hoje nós temos mais espaço. Você imagine na década de 90, nós só tínhamos Ayrton Senna para treinar vôlei de areia. Né? Hoje nós temos várias praças que têm quadra de areia. Nós temos hoje as arenas que tem, a gente vai citar uma aqui na Villeroy, que tem 16 quadras. Né? Então, assim, hoje saiu uma matéria, não, uma observação do ex-atleta campeão olímpico, que é o Franco. Ele teve em Boa Vista em 2019. Ele mesmo disse, estado de Roraima, nunca vi um estado no Brasil para ter tantas quadras de areia como Roraima tem. Né? Então, assim, hoje sempre digo, está muito mais fácil você treinar vôlei de areia. Está muito mais fácil você praticar o voleibol do que há 15, 20 anos atrás, porque nós tínhamos uma quadra, 2 quadras, 4 quadras. Hoje nós temos várias, né? Material esportivo também hoje você consegue encontrar com qualidade e pessoas qualificadas também com qualidade. E para quem quer participar da escolinha, assim como eu, que joguei na adolescência, estou super enferrujada, onde que procura, como é que faz? A escolinha, terça-feira agora nós estamos entrando de recesso, né? Vamos entrar de recesso e vamos retornar no dia 5 de janeiro. Vamos dar uma pausa para que a gente possa também descansar um pouco, porque a gente já vem desde o dia 1º de janeiro até agora, a gente vem trabalhando todos os dias para a melhoria do esporte, não só o escolar, como o esporte no geral. A gente vai montar uma programação para 2026, né? Vamos reformular as aulas também, porque a gente vem com um segmento de aula. Agora nós queremos fazer uma mudança para melhorar o aprendizado do aluno, né? Porque assim, a gente fica se qualificando, a gente vai aprendendo umas novas técnicas de treinamento. Então a gente vai se organizar durante esse mês para janeiro, dia 5, a gente retornar. Nós temos o telefone 91 34 7794, que é o meu mesmo. Você pode entrar em contato. Você quer fazer uma aula experimental, a gente marca o dia e o horário, você faz a aula. Se você gostar do treinamento, você começa a fazer parte do CTN para poder... E o local onde funciona? O CTN ele funciona na Arena Pé de Pato, lá no bairro Caranã. Ah, sim. Então, você que está aí pensando em procurar saúde a partir do ano que vem, né? Enquanto estiver de pé, dá tempo de ir lá jogar vôlei. Dá. Você pode ir lá fazer solo experimental. Você tem um espaço lá muito bom, né? A arena tem um suporte com chuveiros, com bebedouros, com banheiros. O atendimento lá do Ricardo, que é o proprietário da arena lá, é uma excelente pessoa, né? Tem uma arena acomoda bem as pessoas. Se os pais quiserem também prestigiar, quiserem lá, também tem espaço suficiente para os pais acompanharem seus filhos. Professor, obrigada pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. Não é fácil lidar com essa molecada dos jogos escolares. Eu sei que eu já participei, é uma loucura. E imagina a quantidade, né? O quanto que cresceu dos anos 80 para cá.
Eu que agradeço, né? Falar sobre voleibol é uma paixão. E aí acho que por isso que hoje nunca saí do instituto, porque lá o voleibol respira, lá o esporte no geral, né? Como eu falei, são tantas histórias em N modalidades que a gente acaba se apegando a tanto a isso com os alunos que a gente começa a ter não tem tempo ruim, né? Então, falar de esporte escolar é uma maravilha, é uma bênção. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição. Ok. E para você que está assistindo a gente, acompanha essa entrevista no YouTube, no Deezer, no Spotify, compartilha também nas suas redes sociais para o professor conseguir mais alunos lá formando vôlei. E daqui a pouco a gente volta com outro assunto muito legal para você. Até a próxima entrevista.